Simpro repudia ataque à democracia e tentativa de golpe dos criminosos bolsonaristas. O Simpro-DF repudia veementemente os atos terroristas ocorridos na esplanada dos ministérios nesse domingo 8, contra a democracia e a destruição do patrimônio público nacional. A ação foi um ataque à República Brasileira, representada pelos prédios que representam os três poderes, demonstrando o propósito desse grupo que, há meses, insiste em contestar a democracia expressa pelo povo nas eleições de 2022. Com intuito de sequestrar a institucionalidade do Estado Democrático de Direito. É imprescindível a imediata apuração e punição exemplar dos mentores, financiadores e executores dos atos terroristas contra os símbolos do Estado Democrático de Direito. Afirmamos que esses criminosos bolsonaristas, financiados para estarem em Brasília de forma ostensiva, com o propósito de impor um regime autoritário, devem ser identificados, investigados e impedidos de continuar a demolir a recente democracia conquistada a sangue e luta após 21 anos de regime ditatorial e terrorista. Comparamos os atos desse domingo aos crimes que praticados nos últimos 4 anos contra a vida e a soberania nacional. O governador Ibanez Rocha foi omisso e negligente porque era do conhecimento de todos no país, amplamente divulgado pela imprensa, os propósitos dos criminosos bolsonaristas acampados no centro de Brasília. Exigimos que essa inaceitável tolerância do governador aos grupos antidemocráticos seja investigada, porque o que aconteceu nesse domingo e essa permanência ansitosa nos últimos meses de acampamento declaradamente golpista nas imediações do Quartel-General do Exército, uma instituição pública de defesa do Estado Nacional, denunciam o desprezo e a transgressão não só do governador ao Estado Democrático de Direito, mas também do comando do QG. Por isso, e por muito mais, o Simpro reconhece como legítimo o gesto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de determinar o afastamento de Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. A ação de Ibanez de exonerar o seu secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, não basta, afinal, ele o nomeou, mesmo sabendo que, legalmente, Torres responde a 2 processos no STF. O Simpro reitera que a violenta ação terrorista desse domingo, como as demais violações contra a democracia cometidas pelos bolsonaristas, são ilegítimas e não podem ser denominadas de manifestação. Apontamos a ação desse domingo como um dos piores ataques à democracia, à Constituição e ao patrimônio público ocorridos no país desde a sua redemocratização nos anos de 1980. Acreditamos que o ataque terrorista tem sim o aval e o estímulo do ex-presidente da República, que atuou ativa ou passivamente contra a democracia em todo o seu mandato. Os ataques à eleição democrática de 2022, deste domingo, ocorrem 2 anos após a ação antidemocrática protagonizada pela extrema-direita dos Estados Unidos da América ao atacar o Capitólio, após a eleição de Joe Biden, e uma semana depois da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o que demonstra uma grave orquestração internacional desse grupo conservador.
Essa ideologia vem sendo praticada de forma ilegal, inconstitucional e agressiva na capital do Brasil, não somente desde outubro de 2022, mas também durante todo o mandato de Bolsonaro. Afirmamos que esses ataques que estão ocorrendo no Brasil não fazem parte do debate democrático e nem ensejam discussões de ideais. Essa ideologia visa a contestar todos os parâmetros constitucionais e os grupos que a praticam ajam de forma criminosa. Por isso, a diretoria colegiada do Simpro cobra a imediata aplicação das medidas nos marcos legais e democráticos, com punição exemplar dos criminosos, para que nunca mais se repitam esse tipo de ação e de tentativa de golpe contra a nação brasileira.